Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Você que me escuta, aqui é o Patrício e estamos começando mais um episódio do Sessão Brainstorming. Depois de algum tempo aí, eu peço desculpas às pessoas que esperam pelo atraso, né? A gente tá sempre na correria e acaba que demora um pouquinho para sair. Bom, hoje estou aqui para falar para vocês sobre autenticidade. Faz algum tempo que eu estou querendo falar sobre esse assunto, né? Sobre a autenticidade, principalmente do ponto de vista existencial, né? Que é a minha área de estudos na psicologia, vamos dizer assim, existencialismo. E eu resolvi trabalhar ele de uma maneira um pouco diferente. Então eu vou trazer aqui, vou conceituar a autenticidade junto com vocês, né? E o que a compõe, o que se relaciona com esse conceito, etc, etc. Juntamente com a construção de um personagem muito interessante da série Breaking Bad. Na verdade, com o personagem principal, né? O Walter White, que se mostra um personagem ali que começa a coisa toda da série num ponto da vida dele onde ele se mostra um cara um tanto inautêntico por pontos que a gente vai comentando daqui a pouco, né? E ele faz uma construção ao longo da série toda da própria autenticidade, das próprias escolhas, né? E é claro que é uma coisa fictícia, é uma coisa exagerada, né? Ele vira um criminoso e tal, mas vocês vão entender comigo como que isso é a autenticidade daquela pessoa, né? E talvez entender como é que funcionaria a sua própria autenticidade, por que não? Bom, acho que é interessante eu começar falando aqui para vocês um ponto importante. Essa não é uma análise de cinema, de atuação, né? Eu não tenho nem o conhecimento para isso, né? Então a minha análise é o meu ponto de vista a partir do conhecimento existencial e da psicologia, né? Desse indivíduo. Então não é roteiro, não é nada dessas questões técnicas, né? De uma série ou de um filme, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos começar pela série, né? Eu não sei se a pessoa que está ouvindo agora, você que está ouvindo, já assistiu Breaking Bad. Se você não assistiu, vá assistir. É uma série muito legal. Ela começa um pouco mais lenta, mas depois que o ritmo acelera da série, é muito difícil você conseguir parar de assistir até o fim. E é um fim, do meu ponto de vista, assim, que poucas séries conseguem dar um fim tão digno para a série em si quanto para o personagem, né, de uma maneira tão interessante. Como é que é Breaking Bad, então? Breaking Bad é uma série, ela tem 6 temporadas, se eu não me engano. Se não me falha a memória, é isso. Que conta a história, como eu já disse, né, do Walter White, que é um professor de química, né, um senhor que leciona ali química para o ensino médio, né, e ao longo da série você vai descobrir que na verdade ele já foi um químico muito promissor, já teve a sua própria empresa aí de um laboratório mesmo, né, e trabalhava nessa área mais do campo. Mas uma série de acontecimentos na vida e de escolhas que ele toma o levam para uma vida muito mais pacata, como professor, vivendo num lugar um tanto mais humilde do que ele viveria antes, etc, etc, né? E um dia esse professor ele vai descobrir, né, logo no começo isso acontece, então não é uma grande revelação da série para quem ainda não assistiu, né? Ele vai descobrir que ele tem um câncer e ele é um câncer provavelmente terminal. Então esse choque em relação à morte faz ele questionar muitas coisas. E talvez por isso também, mas é um dos pontos que eu já começo a falar de autenticidade aqui. Esse cara resolve entrar para a criminalidade, né? Ele descobre o quanto de dinheiro gira no mercado das drogas, e a série é específica no mercado de metanfetamina, né? De cristal, que ele vai saber produzir porque ele é químico. Então ele acaba se envolvendo nisso. Ele encontra um ex-aluno que foge da polícia, que já trabalha com isso e faz uma parceria com o cara para vender isso. Então ele vai produzir, o cara vai vender e eles vão desenvolver uma relação. A relação dos dois é muito interessante, talvez até caiba um episódio sobre isso, sobre a série em si, né? Então meu parceiro de discussões aí de séries e filmes, o Joás, já esteve aqui com a gente. Se você tá vendo aí, Joás, já fica o convite pra gente fazer um episódio sobre Breaking Bad, talvez no seu canal, talvez aqui, mas por que não? Seria muito legal. Enfim, então a série vai girar em torno disso, do que acontece daí pra frente, no momento onde o Walter começa a produzir metanfetamina com a desculpa de que ele quer deixar uma vida confortável para a família dele, talvez não só como desculpa,
Eu acho que esse é realmente o pontapé, mas a gente vê que isso vira outra coisa ao decorrer do tempo, essa já não é mais a preocupação dele. A gente vai falar mais disso. Enfim, a premissa da série é essa, é uma série muito legal, tem atores muito bons, as atuações são muito legais, a história é bem envolvente, leva a gente assim a estados de tensão, você quer saber o que vai acontecer, eles se colocam em cada situação que é extremamente improvável, mas mesmo assim você fica falando, nossa, o que vai acontecer? É muito legal. Enfim, então eu vou trabalhar aqui em particular com o Walter, né, com a construção desse personagem. Para a gente falar sobre autoconstrução, e eu vou partir aqui de uma premissa já existencial, né, a gente vai falar um pouquinho da construção, na construção de um sujeito, né, 3 pontos que são importantes na construção de um indivíduo no existencialismo. A gente pode começar falando que existe uma relação com o meio, né? Existe um equívoco muito grande com o existencialismo por trabalhar muito a subjetividade, ele ignora as relações, né, com o mundo, e seja com as pessoas ou seja com tudo que está aí no mundo, mas não é bem assim, né? Então o Martin Heidegger mesmo vai trabalhar isso no conceito que ele chama de Dasein, né? no ser aí, que é o ser em relação ao mundo. Então o existencialismo ele tem uma notória compreensão de que esse indivíduo se desenvolve a partir das suas relações, né? E é o que ele faz dessas relações que nos interessa aqui, né? Então a gente tem ali tanto uma dimensão individual, uma dimensão singular dessas relações, né? Que é como que eu reajo com as coisas, quanto uma relação mais coletiva, né? A relação desse indivíduo com as pessoas, o que esse grupo vai trazer para ele, o que ele vai fazer disso, né? Que sociedade essa pessoa está mergulhada. Tudo isso é interessante para a gente entender como é que um homem se constrói, um homem indivíduo, né? Independente se é homem ou se é mulher. A questão aqui é o indivíduo se constrói, né? Então, a gente pode falar assim que existe aí um sujeito mergulhado no mundo, né? E a partir desse mundo ele tem que assumir responsabilidades, né? Ele faz escolhas. Então, ele é um homem que tem um fundamento nele mesmo e na sociedade, e ele está o tempo todo se projetando a partir disso, né? Então ele é um vir a ser constante, uma autoconstrução que não acaba, né? O indivíduo lá se relacionando com o mundo, com as coisas humanizadas, vamos dizer assim, porque, né, tudo tem um sentido no mundo já pronto quando você chega e você vai fazer alguma coisa disso, você vai aprender e aí, não, isso para mim é diferente, isso é assim ou isso não é, né? E aí a gente se constrói, né? Nessa relação com o mundo, com os outros e com você mesmo. Então a gente é marcado por essas relações. A gente poderia pontuar aqui 3 relações: a relação com o mundo, né, com as coisas, a relação com os outros, né, com o outro indivíduo, e com você mesmo. Um outro ponto que é bem interessante nessa autoconstrução é a consciência, né? A consciência é um ponto que existe um aprofundamento muito legal no existencialismo. Então, se você tem interesse em falar, em conhecer existencialismo, né, é um dos pontos que a gente estuda bastante. Por que a consciência, né? A consciência aqui ela é tratada como uma coisa livre, ela é movimento, né? A consciência é aquilo que trabalha a intencionalidade das coisas, né? Para quem conhece um pouquinho sabe que a gente parte da premissa da intencionalidade ali do Russell, né? E ele fala muito disso. Então a gente está falando dessa intencionalidade. E essa intencionalidade tem a ver com esse vir a ser, né? Com essa construção. Então, onde é que você quer chegar? Onde é que você projeta? E a sua intencionalidade está te guiando em relação a isso. É aquela bússola, né? Sua da vida. Então, a gente tem aí na vida, nós temos o conhecimento, a linguagem, símbolos, né? Tudo isso ligado, né, a um desejo de construir um indivíduo, né? Então você tem todos esses pontos que vêm de fora para você, mas eles vão servir para você na sua própria construção, né? E vão ajudar a caracterizar a sua consciência. E você entende então que essa consciência ela também depende dessa relação que a gente vinha falando ali atrás para ser uma coisa mais completa, né? O outro ponto bem importante, então, dos 3 pontos que eu falei que iniciariam nossa discussão, é a liberdade. Então, a gente tem as relações, a consciência e a liberdade. A liberdade, ela é, no existencialismo, aquilo que pontua o ser humano. Como assim, Patrício? Bom, nós entendemos, né, enquanto existencialistas, de que existe no mundo
nas pessoas, na verdade, uma condenação à liberdade. Nós podemos escolher quase tudo, mas nós não podemos escolher não ser livres, né? Nós sempre somos responsabilizados pelo que nós escolhemos, né? Então, isso é o que pontua, o que dá possibilidade nas nossas relações e o que nos traz o peso de responsabilidade em cima do que a gente faz. Então, imagine só. Mas você pode estar pensando agora, não, Patrícia, eu não sou livre. Eu tenho uma sociedade que fala o que eu tenho que fazer, eu tenho uma família que determina coisas que eu tenho que fazer, eu tenho um código genético que determina outras coisas, né? E tudo bem, a gente reconhece tudo isso. São contingências, né? Nós estamos mergulhados nisso tudo, né? Tanto nas questões humanas, né? Sociais, a família, o meio, e as questões genéticas. Existe tudo isso. Mas o que você faz dessa situação toda? O quanto você consegue lidar com tudo isso é o ponto do existencialismo. É o ponto aí que a gente começa a pensar né, em liberdade. Então existe uma confusão na cabeça de muitas pessoas de que liberdade é assim, é uma anarquia, né? Você pode fazer o que você quiser, né? Não que anarquia seja exatamente isso, mas eu acho que é uma palavra que cabe de alguma maneira. Mas você pode fazer o que você quiser, não há consequências, não há limites. E não é isso. Liberdade quer dizer responsabilidade. Quer dizer que cada escolha que você toma, por mais que exista um meio que tenha um peso, você é ainda quem toma a escolha, né? Então, essa liberdade, ela traz um peso para o ser humano, uma coisa que a gente vai chamar de angústia, né? Porque toda vez que você escolhe, né, o Jean-Paul Sartre é um cara que vai tratar disso, você está escolhendo por você e pelos outros. Você está escolhendo o homem que você acredita que é válido, que exista no mundo, então se é válido para você, é válido para todos. E isso é um dos pesos da angústia, né? Além do fato de que você escolheu, não dá para voltar atrás, você vai ter que lidar com o que quer que aconteça dessa escolha, e você vai ter que lidar também com a situação de que, e se você tivesse escolhido diferente? E se você tivesse feito de outro jeito, né? Como é que teria sido? Por mais que foi bom, né? Por mais que você, vamos pôr um exemplo aqui, você resolveu mudar de emprego, ter uma proposta muito boa, e aí foi bom mesmo. Só que aí você fica pensando, e se eu ficasse? Ou e se eu buscasse uma terceira opção? Né? Então essas possibilidades vão estar sempre permeando a nossa mente, é um dos pontos de angústia também. Então a liberdade vem a ser esse último ponto, esse terceiro ponto importante para a gente entender a construção do indivíduo na visão existencial, né? O quanto ele é responsável por ele mesmo, mesmo frente às contingências aí do mundo, da sociedade, as questões genéticas e tudo isso. Tudo isso tem peso, mas quem faz a escolha, quem bota em ação é você. Então existe uma responsabilidade sempre aí. Bom, depois disso a gente precisa falar um pouquinho sobre morte, né? Então eu já citei o Heidegger aqui antes. O Heidegger é um cara que trabalha um conceito muito interessante, e aqui eu já volto para a série depois desse ponto. A gente pode falar aqui da relação do Walter com a morte, né? E isso é bem inicial da série. Então, o Heidegger é um cara, um filósofo alemão, né? E ele considera o homem como um ser no mundo, uma pessoa que se relaciona com o mundo, né? Então, a gente poderia dizer assim, mais propriamente para o Heidegger, que é um ser para a morte, porque ele fala que essa relação ela é constante. E que muitas pessoas acabam entrando num funcionamento para evitar esse pensamento da morte, né? A gente fica numa fuga, o Heidegger vai falar dessa morte, de pensar que essa morte é uma certeza. Certo. Então o Heidegger, dentro disso tudo, compreendendo que a gente foge e tudo mais, ele desenvolve muitos conceitos. A gente tem o conceito de Dasein, que eu já citei, o ser no mundo, né? Você em relação com o mundo e com as pessoas, a noção de angústia, de liberdade, né? E de autenticidade e inautenticidade. Bom, como é que isso funciona? O Heidegger vai tratar de que se você deveria, né? A minha visão desse autor, pelo menos, ela é muito assim, de que você deveria ter uma boa compreensão da sua morte, saber que ela vai acontecer e com isso em mente viver bem, né? Então, você sabe que você vai morrer, então a partir de agora você constrói aí o seu plano de vida em cima dessa possibilidade de morte, né?
O outro autor mais à frente, o Sartre, ele traz tese críticas a isso, né? Ele usa o pensamento do Heidegger como construção, mas na sua própria visão ele fala que não, a morte é uma coisa imprevisível, então a gente tem que aproveitar o momento por isso, não dá para você ficar pensando nela. São visões diferentes, os dois existencialistas, né? Mas são visões diferentes. O que isso tem a ver com o nosso personagem aqui, com o White? Bom, é só a gente lembrar no primeiro episódio, nos primeiros episódios ali, quando ele vai ter essa notícia do câncer. A gente vê o White primeiro no dia a dia dele. Né? Ele é um professor. É claro, a série na verdade começa numa cena lá na frente, né? E depois volta para a vida pacata dele antes de tudo começar. Mas veja bem, ele é um professor, ele tem uma vida bem pacata, né? Ele tem uma esposa, a esposa dele está esperando uma filha, ele tem já um filho rapaz que é deficiente, mas você percebe, se você olhar com atenção na atuação do ator, que existe ali um comportamento assim meio mecânico, uma coisa que, tá bom assim, é como se o White funcionasse na onda, né? Não é como se ele estivesse fazendo mais escolhas. Esse comportamento a gente vai chamar no existencialismo de má fé, né? Você atribui a responsabilidade da sua vida, das suas escolhas a outras situações, então ao mundo, aos estímulos, ao meio, à família, ao destino, a Deus e a N outras coisas. Né? Então o Walter, a vida é assim mesmo, é assim que eu vou viver. Né? Então ele vive situações que você vê que ele não gosta, ele tem lá os alunos deles que não se interessam e ele gosta de química, então para ele isso é frustrante. Ele precisa trabalhar meio período num lava rápido e acaba vivendo situações bem humilhantes ali, né, com os próprios alunos que vão estar lá também, ou com o próprio patrão nesse ambiente, né? Então você vê a infelicidade dele e o quanto ele tenta fingir que nada está acontecendo, o quanto ele tenta fingir que não está angustiado com toda essa situação. Bom, mas tudo isso vai mudar quando ele percebe a possibilidade de morte bem à frente dele. Depois que ele tem o diagnóstico, e ele a princípio não fala para ninguém, e depois ele revela, né, uma coisa muda nele. Né? Ele vê que ele precisa de alguma maneira redirecionar a vida dele, então as escolhas do White começam a mudar. Então tem lá a festinha de aniversário dele, ele vai ver o vídeo do cunhado dele que é policial, fazendo uma batida, vê a grana que rola nesse meio de metanfetamina, e pensa, olha, talvez é uma possibilidade. E depois de mais alguns episódios dessa vida pacata que ele tinha, ele já vê que não cabe mais, isso fica insustentável depois que ele tem essa relação com a morte. Então as coisas mudam, ele resolve fazer diferente, né? Ele resolve dar outro rumo para as coisas. Então você vê o White ali começando a pensar, olha, eu posso fazer alguma coisa aqui, né? Eu posso pegar isso que está acontecendo, essa ideia aí que me veio, né? A partir disso que eu vi o dinheiro que dá, e pelo menos garantir uma vida boa para minha família. Mas na verdade a gente vê aí um indivíduo se libertando de amarras. A possibilidade de morte, talvez de não lidar com as consequências do que vai acontecer, dá para ele o pontapé de ser mais autêntico, de fazer uma coisa por vontade própria. Então ele resolve visitar uma batida de um laboratório junto com esse cunhado, vê o Jesse Pinkman, que é esse ex-aluno dele, saindo, fugindo, né? Não fala nada. E aí ele vê como é que o laboratório funciona, o que tem ali, o que não tem. Depois procura esse aluno para começar um negócio. E, bom, ele é um químico brilhante. Ele vai fazer um produto lá, uma droga extremamente potente que as pessoas vão querer, né? E tudo isso vai crescer de uma maneira muito exponencial, né? E aí a gente vê o Walter mudando. A gente vê a luta dele contra o câncer, a gente vê as coisas se alterando a partir daí. Bom, voltando aqui a um ponto mais existencial agora, daqui a pouco a gente linka com a série de novo. Nessa compreensão do Heidegger, ele vai falar assim que no aspecto cotidiano da vida, né, da vida humana, ela apresenta aí uma forma, as pessoas podem apresentar, e a gente vê isso no Walter, quando a gente fala de inautenticidade, um funcionamento meio padrão. Né? Não existem muitos padrões no existencialismo, mas ele lê isso aqui. É claro que isso vai se desenvolver de uma maneira única em cada pessoa. Mas pense assim, 3 características que ele vai falar que vão acontecer. A faticidade, né? A existencialidade e a decadência.
são 3 pontos que o Heidegger vai pôr aqui que vão acontecer nessa vida que nega a morte, né? Então a gente vê ali no cotidiano, né, o dia a dia, como essa faticidade, né, que manifesta nessa relação com o mundo que a pessoa tem. Então a pessoa é jogada ali nesse mundo, tem que sobreviver, né? Então você tem que dançar conforme a música. A gente poderia chamar isso de faticidade desse cotidiano. A existencialidade vai ser um aspecto aí do cotidiano um pouquinho diferente, né? É quando o homem pode antecipar as possibilidades do que vai acontecer e trabalhando já mais objetivamente. Se eu fizer isso, porque eu quero aquilo, pode acontecer aquilo outro. Então esse é um movimento que já vai marcar um pouco a nossa vida. E por fim a gente tem o que ele vai ser essa questão da decadência, né? Vai ser um ser humano que se manifesta de uma maneira decaída, porque essas preocupações do cotidiano, né, de uma existência inautêntica, elas vão desviar esse projeto essencial de vida, aquilo que você realmente queria, vai te alienar a outra coisa. Então é aquilo, eu gostaria muito de ser, sei lá, um jogador de futebol, mas a vida me obrigou a ser motorista de táxi, né? Eu tenho que pagar minhas contas, eu não sei fazer outra coisa, não tem jeito. E aí a pessoa se prende a esse dia a dia. Poxa, Patrícia, você está dizendo que é só a pessoa querer que ela saia dali? Não. Né? E é disso mesmo que o Heidegger vai falar. Tipo, uma vida autêntica, ela não é uma vida simples. Ela é uma vida difícil e uma vida que te angustia, principalmente. Mas essa angústia é um preço que você paga quando você sente como é viver autenticamente, né? Então, voltando para o White aqui, ele vivia essa vida inautêntica. Ele vivia a decadência dele nesses movimentos que ele fazia ali pela simples sobrevivência, pelo dinheiro, né? E um dinheiro pouco, mas por uma vida honesta, né? Que, olha, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Ao longo da série a gente descobre outras coisas que afastaram ele da vida de químico que ele gostaria de ter tido. A gente percebe os sentimentos que ele desenvolve por essa vida quando ele visita o ex-sócio, né, e o quanto parece incomodar ver o sucesso daquela pessoa. Poderia ser ele poderia estar junto, mas não está. Ele fez escolhas que levaram ele para um outro caminho e agora ele vive uma vida que não exatamente ele queria, né? Tanto é que ele sai dali muito motivado a fazer dinheiro depois desse momento. Bom, o Heidegger vai falar então que é um movimento meio que natural, ou um movimento que acontece, né? Meio que uma fuga diante de você mesmo, diante de você, das suas possibilidades de você ser você mesmo, de lidar com essa angústia de ser você, né? Mas ele vai falar que essa é a vida que vale a pena, a vida que você escolhe, que você paga o preço para vivê-la, né? Então não é só querer, você tem que enfrentar muitas coisas, né? E talvez enfrentar até que aquilo não é para você, né? E desenvolver outra coisa em cima disso, né? Mas ainda assim você é responsável pelas suas escolhas. Até agora eu precisei fazer isso, mas não quer dizer que você não possa estar mirando em outro lugar que você queira chegar, né? Então, tome como exemplo as pessoas que estudam, as pessoas que estão fazendo faculdade hoje, né? Então, olha, hoje eu estou num emprego que eu não gosto, mas eu estou estudando e depois que eu estudar eu vou lutar por um emprego nessa área que eu gosto tanto, que eu estudo, né? Então a gente pode estar falando de uma relação mais assim, de uma construção de um projeto mesmo, né? Uma coisa que parece que fugiu ao White quando a gente fala da história dele na série, né? Parece que ele resolveu simplesmente deixar as coisas caminharem até esse momento de relação com a morte. Então, voltando aqui esse raciocínio, a gente tem lá um White que vive uma vida padronizada, vamos dizer assim. Ele é casado, ele tem um filho, ele está esperando outro filho, né? Ele é o professor ali do ensino médio, boa praça, que todo mundo respeita, que esse cara é um cara direito, mas também não fede nem cheira, não faz muita diferença, né? Para a maioria das pessoas. A gente vê uma superficialidade na vida do White. E a gente vê que a superficialidade desaparece quando ele passa a se envolver cada vez mais com esse projeto que ele toma para ele, né, de crime. Você está dizendo que as pessoas têm que servir o crime? Não, mas que as pessoas têm que ter os seus projetos. O do White foi esse na série. É uma série, gente. É uma coisa fictícia. A gente está pegando aqui como exemplo. Mas no White a gente vê que cada vez ele é mais ele mesmo. Cada vez ele toma mais as rédeas da situação e chega uma hora que ele não aceita nem mais disfarçar
né, a criminalidade dele, porque ela está definindo muito dele. Ele está realmente agindo como ele gostaria de ter agido por muito tempo na vida dele, né, de ser uma pessoa mais espontânea, né? Então a gente vê que esse indivíduo começa a se encontrar dentro de de todas as escolhas que ele vai fazendo na série. Então o diagnóstico do câncer dá uma nova perspectiva para o White, né, nessa situação. Inicia aí, a gente pode falar, um processo de apropriação, né? Ele vai começar a se apropriar da própria vida, de tomar o controle dela, né? Então muitas coisas acontecem na série, ele muda de parceiros, ele vai, ele volta, né? Mas sempre você vê que ele está tentando manter o controle a partir daqui. Ele não aceita mais que outra pessoa controle a vida dele, nem mesmo outros bandidos maiores do que ele, né? Ele quer tomar o controle de tudo. Talvez ele esteja tentando compensar tudo que ele não controlou até ali, ou achou que não controlava, né? Então ele pode estar fazendo isso, mas a gente vê um indivíduo mais autêntico. O Heidegger vai relacionar aí essa ideia de autenticidade com a responsabilidade, né? Com algo que vem naturalmente do crescimento, né, de cada um, do crescimento da autenticidade, né? Então a gente vê o personagem aí como qualquer pessoa na vida, né? Que a cada amarra inautêntica que ele vence, outra amarra vai se criar lá na frente. Ele vai tentar não se responsabilizar mais. Então não quer dizer que o White vai ser um cara autêntico do começo ao fim depois que ele começa. Quer dizer que ele se livra de uma autenticidade, mas talvez coloca outra, né? Então você vê ele sendo autêntico nas decisões que ele quer tomar, mas você vê ele negando isso frente a pessoas próximas. Então, principalmente na relação dele com o Jesse. Para dar um exemplo, para quem já assistiu a série, desculpe o spoiler, tem um spoiler aqui, se quiser pular alguns minutinhos. Na relação que a gente pode falar naquela situação do trem, quando eles vão roubar aquele produto químico do trem e acontece a morte do rapazinho no final. Existe uma responsabilidade dele ali, por mais que ele não apertou o gatilho, mas ele tenta disfarçar isso de muitas maneiras. Ou, um outro ponto, na morte daquela namorada do Jesse, quando ela morre afogada no vômito, né? A gente também vê uma relação de inautenticidade depois que ele tenta negar isso. Ele mente por muito tempo sobre isso com o Jesse. Então a gente vê, por mais que ele vença algumas inautenticidades, ele cria outras. E ele fica nesse processo de mudança ao longo da série toda. Por isso que é um personagem legal da gente observar essas situações. Bom, e quando é que isso muda? Isso não muda? Esse personagem vai ser assim o tempo todo? Não exatamente, né? Então, por isso que eu falo que o final é bem fidedigno, um final assim, que eu considero bem interessante para tudo que se desenvolve em relação ao personagem, porque no final da série ele vai buscar reparar muitas das coisas e ele assume as responsabilidades em cima das escolhas dele. Aqui ele não tem mais desculpas, né? Ele volta, né? Então, para quem já assistiu, alerta de spoiler de novo, né? Ele foge, acontece toda uma situação, e chega um ponto que ele percebe que não, essa vida isolada que ele vem vivendo, fugindo da polícia, por mais que ele tenha lá um barril enorme, cheio de dinheiro, não compensa para ele. Então ele resolve voltar, ele bola um plano e volta. Nesse plano, ele quer reparar as coisas que ele fez e que ele sabe que é responsabilidade dele. Então ele volta para libertar o Jesse, ele volta para recompensar a família dele que perdeu tudo por conta das atitudes dele, né? E de alguma forma desejando alguma vingança em cima daqueles amigos ou ex-sócios, né, que ele teve. Então ele bola um plano que lida com tudo isso, né? Como é que funciona isso? Bom, ele volta, pega esses ex-sócios, já que a família dele rompeu com ele, nunca aceitaria o dinheiro que ele fez no tráfico, para que eles doem esse dinheiro para a família como uma ajuda e tal, coisa que não seria mal vista por milionários como ele. Então não levantaria suspeitas. E ele depois tem um encontro breve com essa ex-mulher dele, com a mulher dele, né, com a Skyler. E a gente vê ali que ela acredita que ele vai dar algumas desculpas, falar que fez tudo isso por eles, né, pela família e tal. E ele, nesse momento dele, é muito sincero. Ele fala que não, ele fez por ele mesmo, que ele gostava daquilo, ele gostava de ser então o Heisenberg, né, ele gostava do poder que ele tinha. Ele viveu a vida que ele queria ter vivido nesses anos onde ele está se relacionando com essa questão do tráfico, né, da produção de drogas e tudo mais. Então,
a gente vê esse movimento. E por fim, né, o último ponto que ele lida é com o Jesse. O Jesse foi escravizado, tá vivendo lá produzindo, porque ele sabe fazer da mesma maneira que o White, ninguém mais consegue. Então ele tá vivendo lá, produzindo o cristal para os caras, acorrentado. E ele bola um plano para livrar ele. E, bom, se você chegou até aqui e não parou de assistir ainda por causa dos spoilers, né, você não parou de escutar ainda, não tem problema de eu falar dessa parte. Então o fim do Walter, ele morre sozinho no meio de um laboratório de metanfetamina e com o que eu considero um pequeno sorriso no rosto, né? Porque ele assumiu as responsabilidades dessas escolhas que ele fez, mas ele morreu fazendo o que ele gostava, né? Ele morreu se sobrepondo às pessoas que tentaram segurar ele, né? Que são os caras ali que dão aquele golpe nele no final. Então o Walter, nesse ponto que eu vim mostrar para vocês o quanto ele é um cara bem autêntico, né, que constrói uma autenticidade interessante. Ele sai de uma vida muito pacata, não que uma vida pacata não possa ser autêntica, tá, gente? Mas no caso dele, uma vida que você via que ele estava ali não da maneira que ele queria, né, que ele estava ali porque a vida levou ele àquilo. E depois ele assume as rédeas da vida dele, né? E desenvolve toda a história da série. E a autenticidade, ela é isso, então. É você agir de acordo com aquilo que você tem realmente vontade, o seu projeto de vida, as coisas que você quer fazer, e lidar com a responsabilidade de fazer isso, né? Então, cada escolha que a gente faz na vida, ela tem consequências. E o existencialismo vai falar exatamente disso, do quanto você lida com essas consequências, né? Então, posso trazer uma outra citação aqui para vocês do Sartre, que trata uma relação muito legal desse jogo de escolhas, né? Onde ele fala que a gente não pode fazer tudo o que a gente quer, mas isso não faz da gente menos responsável pelas nossas escolhas, né? Então, tem momentos que você não tem, assim, você só vê duas alternativas: ou você trabalha ou você morre de fome, vamos dizer, por exemplo. Mas você não queria fazer o que você faz. Mas isso não te torna menos responsável pelo caminho que você escolheu, né? Você poderia escolher morrer de fome. Então você ainda é responsável pelo que você faz. Poxa, Patrícia, isso parece um tanto pessimista. A princípio, mas quando você para pensar, fazer uma reflexão a respeito disso, esse é um movimento que acontece na terapia principalmente, cada pessoa no seu tempo, claro, né? Mas é você perceber que isso é muito mais libertador do que negativo. Porque isso coloca a sua vida nas suas mãos, né? Como é que você vai lidar com as coisas daqui em diante? Sabendo que a responsabilidade é sua, não é dos outros. Não é da família, não é do meio, né? A gente não tem um inconsciente determinando tudo, a gente não tem um destino a ser cumprido, a gente não tem um projeto de Deus, tem você. O que você vai fazer disso, né? Essa relação com questões religiosas também é uma coisa que se aprofunda um pouco em alguns autores do existencialismo, né? Não é nosso ponto aqui, mas o existencialismo então ele propõe que a gente compreenda que a nossa vida está na nossa mão, e ser autêntico é fazer as escolhas que você quer fazer, quando você principalmente pode fazer, né? E lidar com as consequências, né? Lidar com o que vem atrelado a isso. Podem ter coisas boas, podem ter coisas ruins. Quais coisas vão ser, vai depender das suas escolhas, da sua vida, né? Bom, e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse episódio de hoje. É um tema que fazia tempo que eu queria falar, como eu disse, né? Então, se você gosta de Breaking Bad, se você gosta de existencialismo, talvez você tenha gostado disso aqui. Se você gosta dos dois, você deve ter gostado mais ainda. Se você não conhecia nada, talvez seja uma aquisição legal aí, ou um pontapé para você conhecer algumas coisas novas. Espero ter sido legal para todos vocês. Daqui uns dias eu volto aí com outros episódios, alguns sozinhos, alguns convidados. Eu tenho algumas pessoas aí já numa definição de algumas entrevistas. Isso é uma questão de tempo agora dessas pessoas e meu, pra gente marcar, sentar, gravar. Mas vocês vão ter uns episódios bem legais à frente. Bom, é isso. Agradeço a todos vocês que ouviram até agora pacientemente. Se você tá no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário do que você achou, a sua impressão, o que você acha desse personagem, se você concorda, se você discorda, né? Adoraria ler a sua opinião sobre isso. Você pode entrar em contato por outros canais também, né? Pode me seguir no Instagram, entrar em contato, lá tem meu telefone também. Então,
manda um WhatsApp, né? O @patriciolauron com M no final. Então, me sigam lá. Se você está no YouTube, deixa um like. Se você está escutando no Spotify ou em outra plataforma, compartilha aí com os seus amigos que possam gostar desse episódio. Ajuda bastante a gente a manter esse conteúdo surgindo aqui. Beleza? Agradeço mais uma vez você e tchau, tchau.